Shamashi esteja com todos os meus queridos. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, na graça de Yahweh dos Exércitos, nosso Criador que criou os céus e terra. Pela palavra, ele diz, haja luz e ouve, né? Que haja muita luz do Criador sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nesse dia, nessa sexta-feira, eu determino e profetizo em nome de Yahweh Shamashi, nome poderoso, nome santo dos santos, nome que vem nos santificar, que foi pro madeiro, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelas suas feridas nós somos curados, né? Ele nos cura nesta manhã, ele nos salva, nos livra. Não sei onde está doendo o seu coração, não sei qual que é a sua enfermidade, se é enfermidade física, se é espiritual, se é sentimental, se é financeira, não sei em quais as áreas que você está enfermo espiritualmente, nós estamos dizendo, né? Mas acredite que o poder de Yahweh dos Exércitos, através de Yahweh Shamashi, lhe alcança nesta manhã, lhe alcança com toda sorte de bênçãos neste dia. Não sei que hora que você vai assistir este vídeo, que você seja abundantemente abençoado, abundantemente selado pelo Ruach Kadosh, protegido, blindado, guardado, né? Que o Criador, ele te guarda como a menina dos olhos, né? Que você seja tão guardadinho debaixo das asas dele, que aquilo que tentar levantar contra a sua vida, sente o fogo consumidor, que desça fogo santo consumidor dos céus e consome todos os altares de Baal. Sabe o que significa Baal? Baal, querido, significa dono, senhor, significa a junção dos quatro principados, né? Que faz parte das 4 partes do mundo. Eu não vou falar os nomes aqui porque são pesados, são nomes pesados, né? Mas eu quero dizer para vocês que nós temos que trazer para dentro da nossa casa a presença do Mashiach. Ele vive, ele reina, e todo aquele que invocar de todo o seu coração será salvo. Todo aquele que o clamar com toda a força, com todo o fervor, com toda a verdade, com toda a intensidade do coração, com sentimento verdadeiro, com o coração quebrantado, vai ser alcançado, vai ser liberto, será transformado. Que essa verdade, que essa força inabalável, que esse poder que frutifica, que quebra correntes, caem muralhas, que tudo aquilo que é levantado contra a sua vida, tudo aquilo que é invocado contra a sua vida, tudo aquilo que é jogado, tudo aquilo que é trançado, amarrado, tudo aquilo que é deixado para trazer vícios de cigarro, vício de drogas, vício de cachaça, vícios de pornografia, vícios, tudo que é vício, querido, é maligno, é do diabo. Então nós estamos devolvendo todos os espíritos, todos os vícios que foi lançado contra as nossas vidas, vícios de briga, vícios de guerra, vícios de gula. Nós estamos voltando para o diabo, nós estamos cancelando, nós estamos repreendendo em nome de Yahweh Shamashi, né? Assim como Gideão, no livro de Juízes 6:25, Gideão foi chamado para destruir os altares de Baal. O profeta Elias não foi diferente, ele desafiou aqueles 450 profetas de Baal, né? Hoje ele me chama, hoje ele te chama para repreender todos os altares de Baal ao nosso redor, diante da nossa casa, ao lado dela, direita, esquerda, na frente, no fundo. Hoje nós somos convocados, hoje nós estamos aqui em posição para quebrar, para destruir todos os altares de Baal que é levantado na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, tudo aquilo que é levantado no Espiritismo, no Catolicismo, tudo aquilo que é levantado em forma contra a vontade do Criador, que não seja santo, que não seja a sã doutrina, que não seja verdade, que não seja santificado, né? Mas tudo aquilo que for levantado, rezado, jogado ao ar, ao vento, na terra, no chão, na água, tudo aquilo que for derramado em sacrifício, tudo aquilo que for rezado, que for levantado diante da sua casa, ao lado dela, para trazer espíritos de confusão, tudo aquilo que for levantado para trazer confusão, para trazer retaliação, para trazer brigas, para trazer tristeza, para trazer enfermidade contra a sua vida, para trazer enfermidade contra os seus filhos, para trazer ataque mental, nós repreendemos pelo poder e autoridade do nome santo dos santos, Yahweh Shamashi, todo o ataque mental às crianças, todo o espírito de perseguição às crianças, todo o espírito de confusão às crianças, tudo aquilo que ataca a criança, ataca as famílias, nós repreendemos
repreendemos, nós damos uma ordem no mundo espiritual, de onde vem e volta agora, cancelado, anulado, desfeito pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho vem, por 7 volta, agora é uma ordem que nós damos no mundo espiritual. Se contra nós projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Yahweh é um e não existe outro. Só há salvação em Yahshua Mashiach. Só há salvação em Yahshua Mashiach. Todo aquele que invocar de todo o seu coração será salvo, será livre. A nossa libertação já foi paga por um alto preço, caríssimo, caríssimo. Não há dinheiro que pague pelo resgate de uma alma. Yahweh nos resgatou através de Yahshua Mashiach. O diabo não pode tocar nos seus ungidos. O diabo não pode tocar nos filhos dos seus ungidos. O diabo não pode tocar em nós, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Se contra nós projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, não obterão êxito. Cai 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela não será atingido. É uma ordem que nós damos no mundo espiritual, conforme está na palavra do Criador, por amor ao meu nome, porque nós conhecemos o nome dele e temos amor a este nome. Eu protejo, ele nos promete nos proteger, nos livrar, nos guardar, e por si só basta. Yahweh é a primeira palavra, a última palavra é de Yahweh. Você tem que declarar na sua casa, você tem que declarar no seu local de trabalho, você tem que declarar na sua vizinhança, você tem que declarar no seu bairro, você tem que declarar na sua cidade, você tem que declarar no seu país, você tem que declarar no seu estado, que é o que manda, que é o que é dono da sua vida, dono deste lugar, dono dessa cidade, dono desse estado, dono deste país. Quem manda é Yahweh, e por si só basta. O diabo não é um derrotado, não tem poder sobre essa cidade, não tem poder sobre este bairro, não tem poder sobre essa família, não tem poder sobre esta casa, não tem poder sobre essa vida, não tem poder. Porque o único que tem poder é Yahweh, Criador dos céus e da terra. Tudo é Ele, é dele, por Ele, com Ele e para Ele. Ele criou até o diabo, porque você sabia que o próprio diabo, ele era um anjo, ele era um levita, ele cantava, adorava o próprio Criador. Só que a inveja entrou na sua vida, ele invejou tanto a presença do Criador que quis tomar-se o lugar do Criador. E o que aconteceu? O Criador derrubou ele, lançou ele lá do céu para baixo, com até essa parte dos seus anjos que ele conseguiu enganar para levantar-se contra o Criador, achando que ia conseguir tomar o lugar do Criador. E o Criador fez com que ele caísse e perdesse a salvação, perdesse tudo. O diabo, querido, não tem como mais salvar, porque ele perdeu a salvação. Só que hoje o foco dele somos nós, que somos imagem e semelhança do Criador. Para isso ele vai usar os filhos da potestade do ar. Que significa isso, são os filhos das desobediências, são os filhos, aquelas pessoas, aquelas criaturas que poderiam ser filho do Criador, né? Chamados de filhos, mas são criaturas criadas pelo Criador, mas não aceitou o Criador, se rebelou assim como o diabo, aceitando idolatrar o próprio Satanás. Baal significa o quê? Senhor dono, né? Senhor dono de quê? Dono do próprio inferno. Não é, porque nem do inferno nem o inferno é dele, né? Mas pela mitologia, pelas falácias do mundo das trevas, fala que ele é dono dos 4 cantos do mundo, que ali tem posicionado um principado em cada canto do mundo. Mas isso é por permissão de quem? Do próprio Criador, para mostrar que pode estar posicionado em cada canto da nossa casa. Tem um no fundo, na frente, na direita e na esquerda. Mas quem está em cima de nós? O Criador, para nos livrar, para nos guardar, para nos defender. Por isso que, querido, por que Israel, a nação de Israel é tão perseguida e os Yaldim são tão perseguidos? Porque Israel é uma nação escolhida pelo próprio Criador. E ali só tem inimigo, adversários, usados pelo próprio diabo, pessoas malignas, usadas com sangue nos olhos,
para tentar destruir. Eles não querem só a nação de Israel, eles querem tudo que é de Israel, querem as casas, o emprego, o trabalho, a família, querem tudo. Por que essa guerra está lá até hoje? Por permissão do Criador, que nós estamos na última era, para mostrar que, apesar da perseguição, apesar do sofrimento que o seu povo carrega, né, as dores, o sofrimento, muitas vezes perdas de parentes, perdas de familiares, porque o mal, ele é usado, ele usa homens, mulheres, usa empresas, usa o governo, usa tudo, querido, para destruir o povo santo, o povo que ama o Criador, para destruir aqueles que de fato e verdade têm temor no Criador. Mas o Criador deixa que eles acreditam que está prevalecendo para mostrar quem dá o livramento. Então, na palavra do Criador diz que o grito de 1.000 fugirão da sua presença. Porque nós, aos olhos humanos, podemos estar aqui, entre sarças e espinhos, como homens perversos, mulheres de coração endurecidos, quer que ouça, quer que deixe de ouvir. São as pessoas que são usadas pelo maligno, elas têm o coração endurecido, têm um semblante endurecido, um olho gordo, um olho de maldade. Você vê que o próprio diabo no olho das pessoas. Você consegue sentir a presença maligna ali do espírito imundo com aquelas pessoas. Quando você tem percepção do mundo espiritual, você consegue sentir o diabo atuando nelas, sabe? No andar, no falar, no olhar. Você dá até um calafrio nas costas quando você olha para essas pessoas. Você vê que tá tão possessos por espíritos imundos e dão legalidade, não querem sair, porque aquelas que o diabo já está montado, elas não têm força. Por mais que você interceda, mas elas continuam no pecado. Vai sair? Não vai. Você pode interceder. Se for do propósito do Criador que elas sejam salvas, elas um dia vão conseguir se levantar, ter força para levantar e falar: estou no engano, estou no erro. E vou falar com você. O diabo, ele que usa essas pessoas, elas trabalham em tropas, em bandos, querido. O diabo trabalha em bandos, em tropa. Eles não dormem, eles levantam de madrugada, eles levantam cedo para fazer maldade, no meio-dia, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, aquelas horas lá, eles já começam a colocar coisa na porta sua, começam a colocar nas esquinas, começam a trançar a trem, É impressionante. Eu fico olhando assim e falo assim: meu pai, como é que são vulneráveis nesse nível de entendimento espiritual? Como é que o diabo engana eles de uma forma assim, desse jeito, desse nível? Sabe, eu tenho dó dos filhos, eu tenho dó dos netos. Sabe por quê? Que as pessoas que geralmente já é acostumada a servir Baal, senhores de idade, aí passa para os filhos passam para os netos. Eu fico morrendo de dó das crianças, gente, crianças de 6 anos, 7, tudo já servindo, nem sabe o que está traindo para elas. Eu fico assim, o coração na mão, falo: meu pai, mas tudo é permissão dele. Eu sei que aquelas crianças são inocentes, elas não têm culpa do pecado dos pais, mas eu espero que o Ruach Kadosh, através da intercessão das orações da gente, que elas conseguem, né, sacudir, tornar-se como um boi selvagem, para não deixar o diabo montar nela, como está montado nos pais, nos avós, nos tios, né? Porque geralmente são aglomerações de pessoas, famílias que não conseguem viver sem essas manifestações, não consegue, é como se um alimento para eles, querido. O vício é tanto de servir a Baal, que é como se fosse um alimento. Eles não conseguem ficar sem fazer uma invocação, eles não conseguem ficar sem fazer uma oferenda, eles não conseguem ficar sem fazer uma feitiçaria, uma bruxaria. Isso é diário. Você vai dizer para mim: Érica, quem mexe com esse negócio de feitiçaria, bruxaria, tem os dias específicos. Não, eu tenho experiência própria. Eles mexem todos os dias. É evidente que quinta-feira para sexta eles atuam mais, né? Tem dias lá das semanas que eles estão mais atuantes, especialmente de quinta para sexta. São de quinta para sexta, terça para quarta, mas todos os dias. Parece que eles trabalham em bandos e eles, assim, cada um tem a sua missão, sua função no setor lá de Baal lá que eles servem, entendeu? Então o Criador permitiu que eu tivesse essa prática para me visualizar com os meus próprios olhos, para eu aprender, para eu compartilhar
né? Então, por que que ele fala em 1 Tessalonicenses que nós devemos orar incessantemente, sem parar? Por causa disso, porque o diabo ele não para, ele trabalha 24 horas por dia. É através de invocações, através de rituais, através de oferendas. Queridos, e essas pessoas, elas têm uma maldade no coração, elas são tão frias, mas são tão frias, são calculistas. Elas tiram tempo para se reunir, para projetar o que fazer. Aí vai fazendo, e cada vez está mais o diabo montado em cima delas, porque cada vez elas estão aumentando o grau mais de magia, porque está funcionando. Aí cada vez elas fazem magias mais fortes. E a gente vai e repreende. Aí a vida das pessoas a gente tem pena de olhar. Mas o que acontece? Voltando ao povo de Israel, o que acontece? Quanto mais levanta contra Israel, Israel prevalece. E na palavra do Criador, nos últimos dias, vai continuar prevalecendo. Vai ter perdas de vidas? Vai ter sofrimento? Vai, porque é muita tribulação. O diabo, ele tem fome por todos os ialdins, ele tem fome e sede nos olhos por aqueles que carregam os nomes santos e verdadeiros, por aqueles que amam de verdade o Criador, né? O diabo, o propósito dele é afastar você da presença do Criador, é dizer que ele é mais forte, que ele é mais poderoso, que ele que resolve o seu problema, que se você o servir, que você tá feito. Mas o objetivo dele, ele é marqueteiro, ele não tem poder de nada, é um derrotado, já caiu, não tem salvação, e o foco principal dele é nos atacar com o único objetivo, montar em cima de nós, não aqueles que já estão montados, porque aqueles lá já são dele, ele não tá nem aí para eles. Você acha que esses que servem ele em altares, ele tá mentiu para eles? Não tá nem aí. As pessoas estão vivendo miseravelmente, que serve ele, ainda mais nessa era, mas tá passando dificuldade mesmo. Você vê, querido, eu fico assim, com o coração nas mãos, sabe? Meu coração dói, eu gemo. Por mais que faça maldade contra a minha vida, eu não tô nem aí, porque eu sei que é um espírito imundo que tá usando essas pessoas. Mas eu fico assim, meu pai, como é que elas não saem dessa vida? Sabe? Eu fico assim, com o coração na mão, porque eu vejo, tem filho, tem crianças, né? Tem crianças. E ali as pessoas insistem ainda, se reúnem no meio do dia, 3 horas da tarde, para fazer invocação, para fazer rituais, para fazer oferenda, para deixar na sua porta, para deixar no canto no fundo do seu quintal, do lado, sabe, querido? E ali a gente vai e repreende, a gente sente a tribulação no mundo espiritual para repreender, a gente vai, repreende, cancela, volta tudo para a pessoa está completamente amarrada, sabe? Mas não aprende que o diabo que ela serve não é de nada. Não aprende, querido, não aprende, é impressionante. Então o Gideão, ele foi chamado para destruir os altares de Baal, né? Muitas vezes nós somos chamados para destruir essas obras contrárias, que são altares de Baal, né? Somos perseguidos e estamos sozinhos. Sozinhos não. Talvez não tenha pessoas que juntem-se a você. Porque o mal, ele anda em bando e eles estão sempre se apoiando. Faz tipo uma missa que fala, né, no mundo das trevas. Quando eles fazem uma magia com um bruxo não funciona, vai com 12, com 7, com 70, 40, vai aumentando, né? Busca bruxos de todos os lados para ter, dizem, segundo eles, na magia, para ter força. Porque é igual ao altar de Baal. Você lembra de Elias? Grite alto, a ver seu Deus está dormindo, né? Então é assim que funciona com esses coitados. Eles têm a ilusão que o diabo fala que vai realizar, aí eles fazem, não funciona, aí muda a magia, não funciona, aí reúne-se entre eles e começa a fazer tipo horário, sabe, relógio de oração? Então por isso que nós temos que orar incessantemente, repreendendo o mal todo momento, em todos os instantes, porque quando ele não está levantando contra a sua vida financeira, ele está levantando contra a sua vida sentimental, para trazer briga entre você e seu esposo, sua esposa. E quando ele não está levantando, aí ele vê que não funciona entre você e seu esposo, aí ele vai tentar atrapalhar seu serviço, tentar fazer magia para trazer confusão no emprego, aí vê que não consegue êxito, aí vai para a escola dos seus filhos, para trazer confusão, aí professor levanta, começa a briga com coleguinha, começa, então vai fazendo, então você consegue detectar onde o diabo tá, né, e você tem que ficar feliz com os olhos brilhando que tá levantando, porque isso significa que você tá em movimento, né, então, para hoje nós iremos meditar aqui agora o Salmo 91, quebrando, destruindo, desfazendo, cancelando, anulando todos os altares de Baal, né, que foram levantados,
contra as nossas vidas, contra a sua vida que está aí diante desse vídeo. De repente você está assim, acha que não tem mais solução, que as dificuldades não passam. Eu vou te falar, quando eu comecei a minha fé verdadeira com Yau Yausha, eu gemia, eu rolava no chão quando eu tinha um nome de blasfêmia, que quando eu orava em nomes de blasfêmia, que não é os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, eu rolava no chão de dor, sentindo os ataques espirituais, não sabia. Não era porque eu não jejuava, porque eu jejuava muito, eu fazia 40 dias de jejum na época. Teve uma época que eu fiquei, 40 dias, não recomendo para ninguém, assim. Porque era desespero naquela época, eu não tinha. Tava começando a fé, não tinha amadurecimento. E eu tava no local que, assim, eu era vulnerável constantemente a ataques espirituais. E só eu consegui, queridos, eu só consegui prevalecer contra o mal depois que eu conheci Yau Yausha. Isso é um testemunho meu. Que quando eu conheci os nomes verdadeiros dele, eu consigo ter percepção rapidamente, antes de manipular lá alguma coisa contra a minha vida, ou contra alguém que eu conheço, ou que alguém que eu tenho que interceder, o Criador já coloca essa pessoa na minha mente. Se for algum seguidor, o Criador já lembra eu, interceda pelos seguidores lá do canal. Eu já começo a interceder, pedindo pela benevolência das vidas. Se for pelas crianças, o Criador já... Ele vai me testificando, que ele traz visões, através da palavra, onde eu tenho que interceder, sabe? Aí, muitas vezes, às vezes, você consegue sentir, né, ataques espirituais. Ultimamente, as crianças estão sendo muito atacadas. Então, pai, mãe, vigie. Quando o seu filho sair para a escola, você ora com ele. Antes de entrar na escola, depois de sair da escola, você ora, né? Você não sabe os ambientes, você não sabe as pessoas que ali cercam, os coleguinhas, né? Tem influência maligna, né? E geralmente, quando tem coleguinha que serve, a família serve ao altar de Baal, eles são vulneráveis, né? Então eles não conseguem estar na presença daqueles que servem a Yau Yausha. Então as crianças recebem sim retaliações, até porque não sabem se defender em oração, né? Então por isso o pai e a mãe tem que estar mais apto a perceber, a interceder pelos filhos, né? Porque a gente não sabe quem está do lado do nosso filho, quem está dando aula para os nossos filhos, quem que é essas pessoas, o coração dela, né, ali na escola. A gente não sabe, querido, o que rola ali dentro. Você sabia que acontecem muitos rituais dentro das escolas? Na porta das escolas, para trazer morte, para trazer briga, para trazer confusão. Então, por isso você tem que interceder, por isso você tem que quebrar, por isso você tem que orar, por isso você tem que repreender, né? Então, a vida sua, a nossa comunhão com o Criador tem que ser regada de oração. Orai sem cessar, sem parar. Orar, olha, o que é orar? Conversar com o Criador, seja na mente, nos pensamentos. O Criador tem que estar na sua mente. Não é toda hora ficar com a Bíblia debaixo do braço. Não é isso, querido. Mas é estar pensando na mensagem do verdadeiro evangelho, a sua doutrina, pensando, por exemplo, Salmo 91, por amor ao meu nome, porque eu amo esse nome, eu te protejo, te livrar, te guardar, te defender, né? Expor essas palavras no seu coração e acreditar nessas palavras, que ela tem poder para te defender. Isaías 54:17, se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Então, na Bíblia já fala, não obterão êxito. E lá também fala, a nossa alma foi salva como um passo, o laço dos passarinheiros, rompeu-se o laço e nós nos vimos. Ou seja, todo o laço que faz contra as nossas vidas, nós temos que acreditar que já rompeu, só por nós acreditarmos em Yau Yausha. Tá bom? Vamos meditar no Salmo 91. Pai, ministra nossos corações através de Yausha Marchi, do seu Ruach Kadosh, nos dando entendimento da sua palavra, e através dessa unção poderosa do Salmo 91, quebra, cancela, disfarça todos os altares de Baal contra as nossas vidas, contra essa vida que está diante desse monitor. Tudo aquilo, Pai, todo laço que foi feito para trazer espírito de confusão, espírito de perturbação, ataque mental, ataque verbal, gula, tudo que foi derramado em sacrifício, Pai, através de objetos cortantes, através de fios, através de cordas, através de pregos, através de terras, tudo que foi feito através de fogo, que seja agora cancelado, anulado. Por um caminho veio e por 7 volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio, volta cancelado, anulado, imobilizado, ou seja, imobilizado, incapaz de manifestar. Assim seja, se você crê nessas palavras proféticas, assim sucederá. Bora lá no Salmo 91.
sob a sombra do Altíssimo, ou seja, sob a proteção, debaixo da cobertura espiritual de Yahweh. Nós estamos e entramos agora nesse momento, em nome de Yahshua Mashiach. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Eterno, meu refúgio e meu baluar. Se o Criador é nosso refúgio, querida, nossa proteção, nós temos que temer? Não. Porque quando o malfeitor faz algo contra as nossas vidas, Yahweh é a nossa luz, não é? Quem tropeça e cai é eles. E tudo aquilo que eles desejam pra gente, nós cancelamos, volta para eles. Eles ficam amarrados, eles ficam enlaçados. Aquilo que eles desejam pra gente, acontece com ele. Pior, o que eles desejou pra gente, volta pro diabo. O diabo não fica com aquilo e divide para quem fez o ritual, né? E ali destrói família. Se for casado, se fez algo para destruir seu relacionamento, já vi muitos bruxos perder relacionamento. Fizeram bruxaria. E eu conheci um bruxo, querido, que ele tinha uma família longe de qualquer suspeita. Uma filha, mulher bonitos, e fazia bruxaria, nem sonhava. E levantou-se com bruxaria contra uma serva do Altíssimo Soberano. Acontece o quê? O casamento que ele fez para destruir, ele ficou sem a mulher e sem a filha, vê de vez em quando. Consegue ver a diferença? Então, tudo aquilo que faz para desfazer, para te destruir, destrói eles. Entendeu como é que funciona? É assim. Fez para destruir aquela família. Aí a família prevalece para a glória de Yahweh. E eles não. Então é assim. A bruxaria, a feitiçaria acontece assim. Né? Porque funciona com alguém, funciona. Aqueles que estão em pecado e aqueles que têm brechas abertas. Aí a bruxaria pode até pegar, mas a pessoa que é santificada, que busca a presença do Criador e tem temor, ele dá proteção e guarda a família. Continua. Pois ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, tudo aquilo que é lançado contra a sua vida, contra a minha vida, que é deixado diante das nossas casas, nos locais de trabalho, tudo que é feito à nossa direita, à nossa esquerda, no fundo, na frente, né? Porque tem coisas... Você tem vizinho, querido, você não conhece a índole do cara, né? Ainda mais nos dias de hoje, que não é igual ao tempo de antigamente, que o povo, os vizinhos sentavam na porta, conversavam, não é? É diferente, hoje é tudo diferente. Hoje você não pode nem confiar, você não sabe quem está do seu lado. Você não sabe a índole da pessoa, de onde ela é, ainda mais se for de outro estado, você não conhece. E aí? Se veio de lá fugido, você não sabe quais a intenção, você não sabe se tá aí, perdão, se mudou para cá, se tá foragido, você não conhece ainda das pessoas. Então, hoje nós vivemos um mundo tão acelerado, as coisas estão acontecendo tão rápido, que hoje as pessoas têm medo de se comunicar, né? Comunicar, até pelo quê? O diabo, ele coloca nessas pessoas um semblante tão endurecido, um olhar tão de malícia, de tanta maldade, que você até treme para as pessoas, você até treme, né? Hoje as pessoas já estão tão maldosas, com o coração tão endurecido, que dá até medo de olhar, né? Passar até perto, tem que passar de cabeça baixa ou cabeça baixa não, olhando pro alto, né? Pro Yahweh. Cabeça para quem baixa a cabeça é o diabo, né? Nós que somos verdadeiros filhos do Criador, nós andamos de cabeça erguida, nariz em pé, como diz o outro, né? Não é porque é metido não, mas é porque nós somos filhos do rei, né? Por nós sermos filhos dele, nós temos que, né? Ele nos exalta. Digo ao fraco que eu sou forte. Continuando. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é para ver escudo, não te assustará do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Sabe que Bezebu, um dos demônios dos quatro principados que, segundo as trevas, que coordenam uma das partes do mundo, ele trabalha com flechas malignas. Por isso que tantas pessoas que utilizam altar de Baal, elas mandam flechas malignas para você. Seja através de palavras, seja através de rituais, seja através de oferendas, né? Então, já é um das simbologias do Beelzebub, um dos demônios, né? E dessas pessoas que servem esses altares, né? Elas usam muitas flechas malignas, mas muita mesmo, para trazer briga, para trazer perturbação, para trazer enfermidades, né? Mas se você tá com a brecha fechada, você repreende, né? As flechas são desviadas, são quebradas, porque o Criador, ele quebra o arco, né?
Ele quebra o arco, quebra a lança, as correntes, as cadeias caiam por terra. Assim seja, você tem que acreditar no Criador, não é no diabo, não. Só tô orientando, dando direção espiritual para você conseguir compreender o mundo espiritual. Continuando aqui. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas você e sua casa não será atingido. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios, né? Pois, disseste, o Eterno é meu refúgio, você fez do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calçarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ou seja, ele nos põe a salvo, porque nós conhecemos o nome dele. Então, por mais que lança, manda flecha, manda setas contra as nossas vidas, o Criador, ele promete, através da palavra, da unção poderosa desse Salmo 91, assim como ele deu livramento ao seu servo Dute, que ele protegeria e livraria e colocaria a salvo. Dute, quando ele escreveu esse salmo, ele é mais pura veracidade, porque o rei Saul, por inveja dele, jogou a lança contra ele 2 vezes na parede, e não pegou e conseguiu desviar, né? Mordecai, o Hamas lá, tentou contra a vida dele, fez até uma forca contra ele. Aconteceu o quê? Aqueles que fizeram a forca contra ele, que foram enforcados. Sempre assim, né, querido? E não só isso, Daniel fizeram a cova, jogaram ele na cova dos leões lá, o Criador não tirou ele da cova não, ele ficou na cova, mas ali pôs o anjo e fechou a boca dos leões. E aqueles que lançou a mentira, o que aconteceu? Ele e seus familiares, bem não jogou na cova, os leões já tinham engolido, né? E Neemias também, na reconstrução do muro de Jerusalém, né? Os adversários, inimigos dele, amedrontava ele, se levantava contra ele, mandava cartas, afrontas, né? Mas mesmo assim, Neemias orava, se colocou em vigilância e sobressaiu, venceu, reconstruiu o muro de Jerusalém. Comigo e com você não será diferente. A mesma experiência dos profetas anteriores, daqueles personagens bíblicos que fizeram a diferença, nós também nós não podemos comparar a eles, né? Mas pela benevolência que somos chamados para ser filhos e escolhas do Criador para ser salvo, nós também. O mal não prevalecerá contra nós. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra nós. Sabe, querido? Serão contra nós. Eles serão envergonhados. O malfeitor, e nós veremos, você verá com os próprios olhos o salário dos ímpios. Ou seja, tudo aquilo que lançou contra a sua vida, volta para eles multiplicado. E a gente vê eles padecendo. Não que a gente fique feliz com isso, que isso é muito triste. Mas que talvez através desse sofrimento que eles aprendem, se volta à verdade, se volta ao arrependimento, né? Deixa de servir o diabo e vem servir o Criador, né? Porque a única verdade, conhecereis a verdade nos liberta. Finalizando, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Ou seja, por mais que você venha tribulação sobre a sua vida, quando você invoca de todo o seu coração pedindo auxílio e alcha, quando a gente chama Yalcha, a gente automaticamente chama Ial, eles vêm, nos auxilia, nos dá o refrigério. Ele nos salva, né? Daquela angústia, daquele momento, daquilo que está se levantando, daquela tribulação que está levantando contra as nossas vidas. É só nós repreender, orar e clamar de todo o nosso coração. Saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, nós seremos salvos, queridos. Nós seremos guardados, nós prevaleceremos contra o mal. Ser simplesmente forte e corajoso. Acredite, né? Assim, porque só Ial pode nos resgatar. Só Ial pode nos resgatar através de Yahshua Mashiach. Então, sabe o que ele diz aqui no Isaías 43? Olha, visto que fostes preciosos os meus olhos, digno de honra,
Eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência. Ou seja, não trarei a sua descendência desde o Oriente e Ocidente, desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Tem outra passagem aqui, ó. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Iau, o meu servo, a quem escolhi, para que o subais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o eterno, e fora de mim não há salvação. Eu anunciei, queridos, é forte demais. Ele diz: antes de mim não existiu nenhum Criador, nenhum Deus, e depois de mim não existirá, só há salvação em mim. Então, eu vou finalizar essa palavra, que ela venha tocar no seu coração, assim como tocou no meu. Se antes dele não existiu nenhum Criador, e depois dele não há nenhum outro que possa te salvar, então por que você serve Baal? Por que você insiste em acreditar em Baal? Se aqui na palavra ele fala isso para mim e para você hoje. Então, Yahweh é um e não existe outro. Só há salvação através de Yahshua Mashiach. Que ele possa abençoar a sua sexta-feira, repreendendo todo ataque espiritual contra a sua vida, todo ataque mental, verbal contra a sua família. Que tudo aquilo que é levantado no mundo das trevas, do ocultismo, contra você, que todo o altar de Baal, assim como o profeta Elias declarou que cai fogo santo dos céus, e assim como o Gideão foi chamado para destruir os altares de Baal, hoje ele levanta Yahshua Mashiach para destruir todos os altares de Baal que tenta se levantar, insiste em se levantar contra as nossas vidas. Assim seja, que Yahweh te abençoe, queridos. Que nesse dia você possa receber livramento, proteção, por amor ao nome de Yahweh dos Exércitos. Yahweh é um e não existe outro. Antes dele não houve nenhum Criador e depois dele nenhum Criador. Só há salvação nele. Que Yahweh te abençoe. Assim seja.